Ana Luísa? Isso. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sim, Dilma. você. Bom dia, a Nicole que falou. Gente, eu sou um gênio. Eu consigo reconhecer a voz das pessoas. Carol Brant. Qual mensagem, Carol? Não vi, não. Fala, Carol, manda sua mensagem de novo aqui para eu saber o que é. E aí, antes de qualquer tudo, eu já vou sanar essa dúvida sua e a gente já resolve tudo. Você me enviou no chat particular, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Porque aí qualquer coisa, essa sua dúvida já é a dúvida de outras pessoas. Ah, tá, Carol. Tá, beleza. Depois a gente conversa. Depois eu te mando a resposta lá, beleza. Pensei que era coisa fácil de resolver, Carol. Ah, que isso. Carol, só não temos solução para a morte. O restante temos solução para tudo. Tudo tranquilo, tá? Mas eu vou encaminhar com a Cris e eu te falo, tá? Tudo tranquilo, beleza. Meninos, é o seguinte. Eu coloquei, eu falei que ia colocar 3, né? Ficaram 4, né? Vídeos, né? Pessoal, assistam os vídeos, por favor, sobre as revoluções inglesas. Eu fiz da forma mais resumida possível. Então, eu vi que muita gente assistiu, já teve muito acesso lá, mas eu preciso que vocês assistam, né, mais, enfim, anotem o máximo possível, peguem o PowerPoint e peguem as informações todas lá, olhem o livro didático. E eu coloquei lá nas instruções, quando eu coloquei o vídeo, eu coloquei lá eu cometi um pequeno erro, de vez em quando, né, acontece, que eu falei que o Jaime II era filho do Carlos II. Mas, na verdade, eles são irmãos, tá? Eles eram irmãos. Eles não eram o Jaime II. Porque eu vou dar uma retomada assim. Como é que vai funcionar a nossa aula hoje? Eu vou dar uma retomada vou dar uma recontextualizada sobre as revoluções inglesas para explicar as consequências, tá? E aí, essa semana tem aula hoje, tem um plantão na quinta-feira, e aí vamos ver, não sei se o Matheus está aí, vamos ver, Matheus, se o povo vai aparecer, se a gente vai conseguir bater um recorde essa semana, hein? Vamos ver, o meu recorde de pessoas no plantão, acho que foi 16 ou 17, vamos ver se eu consigo bater mais. Bem hoje, eu acho que vai dar esse tanto de gente, mas enfim. Mas aí na quinta-feira, então, a gente tem um plantão, porque a gente dá uma reforçada na questão. E na sexta-feira a gente tem mais uma aula de revisãozinha, assim, ó, que beleza, um pouquinho antes da prova, e vocês me terão à disposição lá para fazer o que vocês quiserem. Se essa prova aí ser de questões fechadas, eu vou colocar 30 questões abertas e 2 fechadas, Gabriela, porque, né, tranquilo, final do ano a gente não está cansado, então, tipo, 30 questões abertas e 2 fechadas para ficar daquele naipe bacana, hein? Tranquilo, assim, sereno, né? O que você acha da ideia, Carol? Ó, Gabriela, de boa, né? De boa, 30 questões assim é uma coisa. Gostei muito da proposta de vídeos separadinhos mais curtos, como você fez dessa vez. Isso, Carol, isso. Não, gente, vai ser mais ou menos o mesmo estilo, tá? Ó, talvez, porque eu já fiz a prova. E se eu tiver, porque eu fiz um monte de prova esses dias, mas eu acho que eu coloquei 2 ou 3 questões abertas e o restante fechado. Então dá 10 questões. São 10 questões no total, tá? Não pode mais do que isso, não, porque senão vocês demoram. Tem gente, né, que é bastante dedicada. Tem gente que não dá. Mas enfim, a galera que está dedicando e tal, enfim, aí demora um pouco mais tempo. E, enfim, vai ser mais ou menos isso. A proporção é no máximo 70% de questões fechadas e 20 ou 30% de questões abertas. Beleza? Beleza, Gabi? Alguém ia falar alguma coisa aí? Diga. E outra coisa importante, antes que eu já vá para o conteúdo, é o seguinte: na semana que vem, a gente precisa fazer uma autoavaliação. E aí vai ser durante a live. Eu acho que da sexta-feira, da sexta-feira da semana que vem. Então, a autoavaliação vai ser durante a aula. Eu vou disponibilizar o link do Forms.
E aí, pessoal, a gente tem um problema muito sério. Quem tá aqui na aula, qualquer dúvida, coloca aqui no chat. Agora, quem assistir essa aula depois, é o seguinte, no Forms, você precisa se identificar. Então, teve, por exemplo, quando nas primeiras provas diagnósticas lá que a gente fez, eu deixei, algumas pessoas se identificaram, mas tem gente que não usa e-mail, simplesmente não usa. Então, eu vou colocar um espaço lá em que eu vou pedir para você colocar a primeira questão da autoavaliação, vai ser uma questão que você vai colocar o seu nome completo e a sua turma, porque senão, enfim, vai ficar muito complicado. Eu acho que talvez eu vou fazer, inclusive, por turma. Eu vou colocar um link para cada turma, um link para o oitavo A, para o oitavo B, para o oitavo C, para ficar até mais fácil depois para computar os resultados. Porque senão vai ficar um furdunço danado. Beleza? Mas semana que vem a gente tem essa autoavaliação. Beleza? Mais alguma questão? Então, assim, ó, quem não assistiu ainda os vídeos lá das revoluções inglesas, assistam urgentemente para a gente, enfim, né, para vocês. Ó, vai cair na prova, vai cair questões que abordam as revoluções inglesas e a Revolução Francesa, né? Vai cair questões desse tipo, assim, comparando uma coisa com a outra, enfim. Vai cair algumas mais questões específicas da Revolução Francesa e uma ou outra questão específica dessas revoluções inglesas aqui, tá? Então, agora eu vou falar da última coisa de conteúdo mais importante que vocês precisam saber. Bem, deixa eu já compartilhar minha tela. Alguma dúvida que surgir aí, Ana, só me chamar aqui que estarei sempre disponível. Quase que eu revelo o segredo da Carol para os outros. Muito bem. Seguinte, moçada, eu vou pegar aqui essa linha do tempo, de novo, só para dar uma recapitulada, para fazer conexão com o que eu quero na aula de hoje. É o seguinte, essa linha de tempo aqui, você tem que jantar com ela, você tem que almoçar, tomar café, olhar para ela de novo, fazer carinho nela, enfim, né? Essa linha de tempo aqui, ela é fundamental para vocês entenderem o que a gente chama de revoluções inglesas, tá? A gente fala no plural, revoluções inglesas, porque foram duas revoluções. O que é uma revolução? Uma revolução é uma mudança abrupta. Edmar, o que é abrupta? Joga no Google, meu filho. Você não tem Google aí, não? Mentira. Abrupta é uma mudança radical, de uma hora para outra, tá? Portanto, a gente falou de um monte de revolução. A gente falou sobre o processo de independência dos Estados Unidos, que foi uma revolução. A gente falou sobre a Revolução Francesa. A gente falou sobre as revoluções inglesas. Edmar, no caso do Brasil, por que não pode ser chamado de uma revolução a independência do Brasil? É porque, efetivamente, socialmente, economicamente falando, não houve grandes mudanças. Aliás, não houve mudança alguma. Houve apenas mudança política e ela foi muito sutil, porque, no final das contas, quem assumiu o governo no Brasil foi um português. Ele era membro da corte real portuguesa e assumiu o governo aqui. Bem, então, no Brasil não foi uma revolução, não houve lutas, houve depois, né? Porque os portugueses existiram a independência. Mas, na verdade, foi uma guerra conservadora. Bem, para dizer o seguinte, nós estamos estudando, ou nós tentamos estudar ao longo desse ano, de oitavo ano, os impactos que uma ideia, que é o iluminismo, causou no mundo ocidental, né? Porque a gente basicamente estudou o mundo ocidental. Então, o iluminismo inspirou a independência dos Estados Unidos, o iluminismo inspirou os movimentos revolucionários no Brasil, né? Aquelas revoltas que aconteceram, inspirou também alguns movimentos aqui no Brasil e causou um impacto por meio do bloqueio continental, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Então, né, o iluminismo mudou bastante a história do Brasil. O iluminismo mudou radicalmente a França, e aí com isso, as mudanças que aconteceram na França mudaram radicalmente o mundo ocidental, e o iluminismo também ajudou para mudar a organização política e econômica da Inglaterra, da Grã-Bretanha, tá? Na verdade, Grã-Bretanha é justamente a partir desse momento com Oliver Cromwell. Bem, então, a gente está vendo, essa linha do tempo aqui mostra as mudanças políticas da Inglaterra.
O que aconteceu? Como o iluminismo impactou ali? Aí, depois que eu passar dessa linha do tempo, eu vou falar para vocês sobre as mudanças econômicas e sociais que aconteceram na Inglaterra também. Bem, então vamos por partes. Em 1603, morreu a Elizabeth I, tadinha. Né? Ficou 987 anos no poder, não ficou tanto quanto a Elizabeth II está agora, mas a Elizabeth I ficou bastante tempo no poder e morreu em 1603, ela não tinha filho, e aí não tinha herdeiro, portanto, então eles tiveram que escolher outra pessoa. Com a morte dela, chegou ao fim a dinastia Tudor. E aí chamaram então o rei da Escócia, o Jaime I, James I, e aí ele veio e governou de 1603 a 1625. Acontece que a Escócia ela estava menos influenciada pelos ventos iluministas, pelos ventos das reformas religiosas. A Escócia era mais conservadora. Então, eles eram mais católicos e por aí vai. O Jaime I, esperto que foi, não quis mexer, não quis ter muito problema ali com o parlamento. Lembrando que é o seguinte, pessoal, desde o período medieval, o parlamento inglês era muito forte, ele era muito presente. E é um caso único, porque as outras formas de organização parlamentar, outras formas de organização legislativa quando a gente fala quando tem deputados, sabe? Enfim, em outros lugares não eram tão fortes assim não, mas na Inglaterra era. Desde o século XIII, o parlamento sempre teve alguma presença ali. E o rei, de forma que na Inglaterra ele nunca conseguiu governar assim, de forma absolutista mesmo, fazendo tudo o que quisesse. Havia sempre um freio, um contrapeso ao poder do rei na Inglaterra. Tanto é que na Inglaterra, só Elizabeth I e o seu pai Henrique VIII que foram reis, assim, poderosos. Não. Mas a história da Inglaterra também é muito bagunçada, porque toda história, na verdade, é bagunçada, né? É caótica. Né? Teve a Guerra de 100 Anos, depois teve a Guerra das Duas Rosas. Então a situação foi meio caótica politicamente falando por muito tempo. Bem, o rei James I, ele fala assim, ó, não vou tretar aqui porque né, eu vou ficar de boa com o parlamento. O seu filho, Carlos I, não era tão esperto quanto o Carlos I quis tretar com o parlamento. Ele quis, por exemplo, aumentar os impostos. No momento em que a burguesia estava crescendo e que queria menos impostos, o Carlos I ele tenta tomar medidas para concentrar os poderes nas suas mãos de forma absoluta. Então ele queria se tornar um rei absolutista. O parlamento reagiu, houve uma guerra civil entre o exército e o parlamento, os cabeças redondas, e o exército ligado ao rei, e aí esse conflito acabou, no final das contas, com a decapitação do Carlos I. E aí quem sobe, aí nesse momento é a revolução, a chamada Revolução Puritana. Por quê? Porque ela culmina com dois efeitos importantes. Primeiro, o rei é decapitado, e isso não é qualquer coisa. Um rei ser decapitado em pleno século XVII era uma mudança de ar violenta. Era uma coisa impressionante, improvável. As pessoas nunca poderiam imaginar que um rei seria decapitado. Enfim. E segunda coisa importante é o fato deles terem mudado o sistema político de uma monarquia para república. Então a república naquele momento era muito, muito progressista, era muito revolucionária. Então essa mudança radical dá, portanto, o fundamento para a gente chamar esse movimento de Revolução Puritana. E quem foi o grande líder dessa revolução foi o cara chamado Oliver Cromwell. E ele ficou ali, enfim, é um cara muito dinâmico, muito esperto, enfim, burguês. Então ele queria algumas mudanças e ele fez essas mudanças, inclusive. Ele preparou o terreno para que a Inglaterra conseguisse ganhar cada vez mais dinheiro. E ele, inclusive, foi o cara responsável para a unificação dos reinos, para fazer a Grã-Bretanha. Ali por volta de 1651, 1652. Isso, moto, pode passar. Tchau. Se a moto pode fazer barulho, né? Por que vai colocar um silenciador no carburador? No carburador no cano, né? Não precisa. Eu quero fazer barulho e incomodar as pessoas, né? Enfim. Bem, mas o Oliver Cromwell subiu ao poder e aí ele, na verdade, em termos práticos,
ele virou um ditador. Ele não aceitava muitas discussões, a ser contrariado, mas ele era um cara carismático, era um bom líder. E aí acabou que ele próprio, a figura dele, segurava o poder quase absolutista nas suas mãos, né? O que é um paradoxo, né? Ele estava combatendo o poder absolutista e, no final das contas, ele se torna um ditador. Se parece um pouco, tirado as devidas proporções, com o Robespierre, que o Robespierre também, né, estava combatendo um sistema opressor e acabou que, no final das contas, também ele se torna um grande opressor. Bem, o Oliver Cromwell governou até a sua morte, e aí ele morre ali em 1656, 55, 56, e aí ele é substituído pelo seu filho. Só que o seu filho, ele não é tão bom quanto o pai. Tanto é que o filho acaba renunciando um pouco tempo depois, e aí o parlamento, percebendo que a república era um sistema muito radical, era um sistema que não combinava muito com a tradição conservadora inglesa. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o telefone e aí ligam lá assim: oi, Carlos II, tudo bem? E aí, cavalgou hoje? Foi caçar? Tá tudo bem, né? Já foi à missa? Entendi. Pois é, Carlos II, eu queria, sim, saber se de repente você não quer voltar aqui para a Inglaterra para virar, né, rei. Né? Nada pessoal, a gente matou o seu pai, mas assim, não foi pessoal, é porque seu pai era meio doido. Aí o Carlos II, tudo bem. O Carlos II estava na França, e aí eles chamam o Carlos II e ele fala assim: oba! E o Carlos II viveu na corte do rei Luís XIV, que era o exemplo, era o rei Sol. Ô Sol, vê se não me esquece. Né? Então, o rei Luís XIV, ele era um cara, né, o rei Sol, o Estado sou eu, o rei, né, ele saía e brilhava, ele devia colocar purpurina no corpo dele, saía brilhando. Enfim, e o Carlos II, e o seu irmão também, o Jaime II, eles estavam ali naquela corte. Agora, a França é um rei católico, né? Então, acaba que o Carlos II volta. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza e tal. Como é que estão aí os católicos aqui na Inglaterra? Aí o parlamento, esse negócio não vai prestar. Mas o Carlos II, ele vai ficar ali até o final da sua vida, né? 1658 até 1885. Ele vai tentar ali fazer umas leis para dar mais liberdade para os católicos, enfim. E o Jaime II, que é seu irmão, ele dobra a aposta. Ele diz, opa, não, vamos trazer mais católico para cá. E aí o parlamento, que em grande parte era formado principalmente a Câmara dos Comuns, que era formado pela burguesia ascendente, pela nobreza ascendente, aí falou, não. E era puritana? Não, isso não vai dar certo, não. E aí o que eles fazem? Então aí eles vão e pegam o telefone de novo, vai ligar para outra pessoa. Ô, Maria, a filha de Jaime II, era casada com o Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange era lá, holandês, enfim. Aí eles chamam assim, tudo bem, tudo bem. Pois é, se não quer de repente assim, é porque o Jaime II tá meio lelé da cuca, então aí, se de repente você não quer um reino e tal. E aí, a filha do Jaime II, juntamente com o seu esposo, né, a filha e o genro, vão dar um golpe, né, contra o Jaime II. E aí vão tomar o poder. E essa tomada do poder por eles ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Não posso atender, eu estou dando aula, gente. Por que vocês estão me ligando? Mas aí o Jaime II, ele, né, é tirado do poder, e aí temos a Revolução Gloriosa. E por que é a Revolução? Porque eles aprovam um documento, e esse documento, que é semelhante à Declaração de Independência dos Estados Unidos, é semelhante à Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, esse documento prevê que a Inglaterra seria uma monarquia parlamentar e que o rei jurou obediência ao parlamento. Então, isso muda toda a figura. Né? Até 1603, nós tínhamos basicamente, nós não, eles, né? A gente está no Brasil. Tá? Aqui é Brasil. Tá? Mas, enfim, aí até 1603 tinha ali uma monarquia, né, absolutista,
E aí essa confusão que vai se dar ao longo do século XVII e culmina finalmente com a ascensão no poder de Guilherme de Orange. Orange é uma cidade da Holanda, lindíssima, aliás, belíssima, que você pode encontrar moinhos de vento e tal. Eu recomendo que vocês vão lá. Nunca fui, mas já vi foto. Mas aí o Guilherme de Orange é chamado, né, para lá e ele assume. E aí ele vai, né, começar uma nova história lá na Inglaterra. Bem, e aí as coisas se apaziguam, as coisas ficam de boa, tudo fica em paz. Então aí se consolida a monarquia constitucional, a monarquia parlamentar inglesa. Neste momento, então, a Inglaterra se torna forte politicamente, porque eles sabem o que eles querem. É claro, gente, sempre vai dar treta, vai o parlamento brigando, enfim. Mas, neste instante, a monarquia constitucional inglesa se consolida, se torna uma das instituições mais longevas, inclusive, da história ocidental. Bem, e aí com isso, com essa consolidação, os ingleses podem então prestar atenção em outras coisas, né? Vai começar a prestar atenção em outros fatores. Bem, uma das coisas que acontece primeiramente na Inglaterra e não acontece em outro lugar é o rugby. Não, mentira, mas é a Revolução Industrial. Pois bem, a Inglaterra ela tinha todo o terreno para que acontecesse ali a Revolução Industrial. Vamos pensar em 4 países, vamos pegar 4 países: França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Vou pegar esses 4 países aqui. Portugal estava desde no finalzinho do século XV navegando, né? Porque é o seguinte, se você está ali em Portugal, tal, se você tropica, você tem, né, como um tropeção, e aí você corre o risco de cair no mar, né? Porque é banhado, né, pelo Oceano Atlântico. E se você cair dependendo, você pode até cair no mar Mediterrâneo, enfim. Mas então Portugal tem uma proximidade geográfica interessante, importante ali, né, do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. Espanha também, né? E o que Espanha e Portugal fizeram? Ó, pegaram o navio, ó, pegaram o barquinho e foram navegando até que chegar na América, né? Então, e aqui eles exploraram muitas das riquezas que tinham. França estava com problemas seríssimos internamente. Muita guerra, lá no volta do século XVI, XVII, e a França acabou que, no final das contas, demorou muito para se estabilizar. E no século XVIII passou por uma grande revolução, que foi a Revolução Francesa. Então a França nunca teve vida fácil politicamente falando. E Portugal, por exemplo, já desde o século XIV, Portugal já tinha rei, bonitinho, né? Tinha lá, tal, tranquilo. E a Espanha, desde o século XV, já tinha rei, rainha, tal, bacana. A França não, a França demorou demais. Então, e quando a França quis tentar pegar alguma colônia, só pegou uma ilhazinha aqui, um terreninho aqui, outra colar, e as terras não eram tão boas, onde que a França foi. Então, as colônias francesas não tinham tantos recursos quanto, por exemplo, as colônias portuguesas e espanholas. A Inglaterra também. A Inglaterra se atrasou muito, né, para começar a navegar, tal. A Inglaterra tinha um territóriozinho aqui, outra colar, as 13 colônias, enfim. E as 13 colônias nem dava tanta coisa assim para eles. Quando a Inglaterra percebeu que ela precisava, né, fazer alguma coisa para, né, crescer economicamente, ela começa a investir bastante na manufatura. A Inglaterra, ali, desde o final da Idade Média, está investindo na manufatura. Na fabricação de produtos, principalmente ligados à roupa, mas o processo de fabricação era manual, né? Então eles faziam ali as oficinas, enfim. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. E a Inglaterra investe pesado nisso. E o Oliver Cromwell faz uma coisa muito importante, porque ele deixa de terceirizar o comércio marítimo. Então, por exemplo, produtos ingleses são transportados por navios ingleses. O que não era o caso, por exemplo, de Portugal e de Espanha. Eles muitas vezes tiveram que alugar navios holandeses, até mesmo ingleses, para transportar seus produtos. Isso faz toda a diferença, porque acaba que você gasta muito dinheiro. Porque se transportar, sei lá, 1 tonelada de ouro de um lugar para o outro, você tem que ter ali um condicionamento. Não, ouro não, esquece ouro. Açúcar.
Para você transportar o açúcar, você tem que ter navios, enfim, dependendo da demanda ou da produção, tem muitos navios. E Portugal estava concentrado no esforço produtivo de só explorar. E agora Portugal ganhou muito dinheiro com a exploração do ouro, da cana, enfim. E aí a Inglaterra foi lá e ofereceu esses navios, né, para transportar esses produtos. E acaba que, indiretamente, a Inglaterra acabou participando dessa riqueza que foi produzida ali a partir da exploração de recursos naturais. Então, a Inglaterra participou de riqueza de outros países. E a Inglaterra percebeu, portanto, que ela tinha um mercado interessante. Enquanto os outros estavam ganhando dinheiro, os outros estavam precisando de um monte de produtos, o que a Inglaterra pensou? Imagina a Inglaterra pensando, imagina aquela ilhazinha pensando. Pois é, a Inglaterra pensou o seguinte: vou investir na produção e vou fornecer produtos. Como só eu produzo, vou colocar o preço que eu quero e, como o povo tem muito dinheiro, eles vão comprar do preço que eu estabeleci. E aí a Inglaterra faz um acordo maravilhoso com Portugal. No ano de 1710, é o chamado Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen. Tratado de Methuen, e outro que a gente fala em português, Tratado de Metum. O Tratado de Panos e Vinhos, feito em 1710, fez com que a Inglaterra mandasse produtos manufaturados para Portugal, enquanto Portugal mandava vinho para a Inglaterra. O fato é que a Inglaterra inundou Portugal e o Brasil de produtos, como a gente já viu também, né, lá quando a gente estava estudando no Brasil. E, por outro lado, Portugal pagava preços caríssimos, né, para a Inglaterra. E isso ajudou demais a Inglaterra no enriquecimento dela. Para que você consiga fazer uma indústria, você precisa de 5 M's, né? Porque aí o processo, porque primeiro eles estavam produzindo manufatura. De repente, eles precisam, a coisa começa a mudar e aí eles começam a produzir industrialmente. Para você ter uma indústria, eu vou dar uma dica para vocês, coach Edmar agora. Agora eu sou um coach. Se vocês quiserem montar uma indústria, vocês vão precisar de 5 M's. É claro que vocês vão precisar de muito mais coisas, mas 5 M's são fundamentais. Vocês só precisam da letra M. Letra M. Letra M. Vocês precisam de mão de obra, letra M. Vocês precisam de matéria-prima. Você precisa de mercado consumidor. Você precisa de meio de transporte e você precisa de money. Dinheiro, né? Capital. Não está em M, mas aí eu coloquei em inglês, só vai ficar os 5 M's. Então você precisa de algumas estruturas básicas para você conseguir desenvolver a indústria. É claro que você precisa de tecnologia, você precisa de um monte de outras coisas. Lugares, espaços, né, para colocar essas indústrias, enfim. Edmar, A Inglaterra... Oi. Edmar, Sim. o Davi tá pedindo para voltar um pouco. Aqui eu só coloquei, Davi, aqui eu coloquei, fiz uma grande introdução da Revolução Acho que é Industrial. voltar na explicação mesmo, mas não sei. Ah, tá. O que ele mandou foi: peraí, começa a revolução do começo, volta um pouco, por favor. Então vamos lá. É porque eu dei um salto mesmo. Mas foi. Ah, então deixa eu fazer diferente. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Seguinte, Davi e meninos, quando você tá ali, na verdade, os países todos, de uma forma geral, antes das grandes navegações, os países estavam procurando recursos, estavam procurando ali metais preciosos para estimular o comércio, enfim. 2 países saem à frente para dinamizar a sua economia: Portugal e Espanha. Portugal e Espanha descobrem a América. Aí já a vida de Portugal e Espanha está resolvida. Os outros países europeus, que saíram muito atrasados, não vão conseguir, né, ter essa disponibilidade de colônia também para explorar. Então, esses outros países vão começar a investir em outras atividades. Só que a França fica bagunçada por causa de revoltas. E aí, o que aconteceu de peculiar na Inglaterra? A Inglaterra
passou por um momento de mudança política no século XVII, e isso fez com que a Inglaterra se estabilizasse politicamente. Bem, só que, tanto em Portugal, quanto na Espanha, quanto na Inglaterra e na França, desde o período medieval, já existiam pequenas oficinas, chamadas as oficinas medievais, onde que se produzia pão, produzia-se roupa, produzia prego, produzia um monte de coisas. Mas como é que era a produção neste momento, no final da Idade Média, era em grande medida uma produção artesanal, que era o seguinte: a Carol Brant precisa, ela quer fazer um sapato. Aí que a Carol faz? A Carol cria uma vaquinha, aí espera a vaquinha crescer, aí a vaquinha cresce, ela vai lá, pega a vaquinha, corta a vaquinha, tira o couro da vaquinha, deixa o couro secar, depois corta o couro, aí depois prega o couro, depois costura o couro, até que no final das contas ela vai ter um sapato. Então, assim, para ela fazer um sapato, ela vai demorar muito, porque a Carol, ela é responsável por todo o processo produtivo. Na produção artesanal, o artesão, ele é responsável por todo o processo produtivo. E o processo, geralmente, ele é muito rudimentar. Por mais que ele pudesse ter ali algum maquinário, algum instrumento, mas ele é mais rudimentar. Então, o artesão, ele cuida de todo o processo produtivo. Isso é muito importante vocês se lembrarem. No artesanato, na produção artesanal, o artesão, ele é responsável por todo o processo produtivo. Bem, por melhor que seja o produto era muito caro, porque o cara investia bastante nisso. Bem, acontece que pouco a pouco essa produção artesanal ela vai dando espaço para a produção manufatureira. E aí essa produção manufatureira, o que ele percebe? Ele percebe que se ao invés de ele ficar muito tempo, o artesão, né? Se ele ficar muito tempo, sei lá, cuidando de gado, ele pode só investir ali no corte e na costura do couro. Então, o que ele faz? Ele terceiriza, então ele faz um acordo com um coleguinha, fala assim, ó, você cuida aí do gado, eu fabrico 2 sapatos, um é meu, outro é seu. Então, começa paulatinamente um processo de divisão de trabalho. E aí começa, muito lentamente, a produção manufatureira. A produção manufatureira, a diferença da produção manufatureira para a produção artesanal é que na produção manufatureira você tem a especialização do trabalho, especialização de tarefas. Então, fulano vai cuidar do prego, fulano vai cuidar do corte, Beltrano vai cuidar de cuidar da vaquinha, e aí você tem essas oficinas medievais se tornam oficinas manufatureiras. Então, geralmente tem um galpão, cada um cuida de uma parte do processo produtivo. E aí, nesse momento, na produção manufatureira, cada grupo de pessoas é responsável por um processo, né, por uma parte do processo. Agora, o que eles ficam surpreendidos é o fato de que essa produção é muito mais eficiente. Se, por exemplo, um artesão ele demorava 1 mês para produzir um sapato, uma oficina manufatureira produzia em 1 dia 20 sapatos. Então, olha, que beleza tal. E na medida em que eles vão utilizando algum maquinário ali, mais rudimentar, eles vão aperfeiçoando, há um investimento na melhoria tecnológica dessas oficinas, e aí eles vão utilizando a máquina de um tear, um tear artesanal, vão utilizando algumas máquinas ali para melhorar a sua produção. Então a gente passa da produção artesanal para a produção manufatureira. Agora, o que tem diferente nelas? Aqui o cara domina todo o processo produtivo e aqui na produção manufatureira há uma especialização das tarefas. E aqui já há a utilização, inclusive, de alguns maquinários mais rudimentares, tá? Só que em determinado momento o investimento tecnológico na produção é tão grande, mas tão grande, que essas pequenas engenhocas que eram utilizadas ali desde o período medieval começam a se desenvolver bastante. Então, ali por volta do século XVIII, eles começam a criar as máquinas. Então, a produção manufatureira, o que os caras fazem? Eles pegam as máquinas
E aí eles começam a colocar dentro dos galpões. Então, o trabalho que 20 pessoas faziam, a máquina faz por uma máquina faz por elas. Então, a gente tem o processo de evolução é produção artesanal, produção manufatureira e produção maquinofatureira, tá? Então, e a produção maquinofatureira, aí você vai ficar, é o suprassumo da especialização, porque você vai ficar responsável para apertar um botão. Então, a sua tarefa dentro da produção industrial ali é ficar apertando um botão. Tem uma cena clássica de um filme feito pelo George Chaplin, que ele fica apertando o botão por horas seguidas e aí ele fica meio condicionado, né? Aí quando ele sai assim para a hora do almoço, ele não consegue parar de ficar fazendo esse movimento assim, um movimento muito repetitivo. Então o processo que vai da produção artesanal até a produção industrial é um processo lento que dura aí alguns séculos, 3, 4, 5 séculos, mas ele culmina e ele acontece de forma mais importante na Inglaterra, no século XVIII, tá? Agora, por que que a Inglaterra é o país que vai liderar a produção industrial? Porque a Inglaterra, ela tinha todas as condições possíveis. Ela era o único país que reunia as condições ótimas para levar a cabo a industrialização. Então é o seguinte, e por que que, por exemplo, Portugal tinha muito dinheiro, por que que Portugal não investiu na industrialização? Portugal estava preocupado em explorar ouro na colônia. Por que que a Espanha? A Espanha estava aqui nas Américas, a América é gigantesca. Por que que a França? A França estava com guerras internas, enfim, estava preocupado com outras coisas. E os outros países? Os outros países estavam cheios de problema. A Inglaterra passou por duas revoluções no século XVII, e aí, quando acabou a Revolução Gloriosa, a Inglaterra teve uma instabilidade política. E desde já há muito tempo, porque a Inglaterra ela acabava intermediando, por exemplo, o transporte de produtos de outros países. A Inglaterra já tinha uma oficina manufatureira muito interessante, porque a Inglaterra fornecia produtos para Portugal, fornecia produtos para sua colônia. Então, a Inglaterra já tinha um mercado consumidor e já tinha acumulado muito capital, já tinha acumulado muito dinheiro. O Reino Britânico, ele já era no século XVIII de grande potência, porque ele tinha ali muito dinheiro ali arrecadado com os transportes de navio, transporte de mercadoria. Então a Inglaterra tinha disponibilidade de grana, né? Tinha muito capital. Os atos de navegação fizeram com que o dinheiro que ele gastasse antes, por exemplo, com transportar a mercadoria dos outros ou pagar frete para outros países, ele próprio começou a economizar esse dinheiro. As atividades, por exemplo, de corsários, né? Os corsários eram aquelas pessoas que ficavam assaltando os navios de outros países em nome da coroa britânica. Então, tudo isso fez com que a Inglaterra acumulasse dinheiro. A própria exploração colonial que a Inglaterra tinha, pelo menos de forma incipiente, a Inglaterra explorava produtos também aqui na América. Bem, então a Inglaterra, ela começou a acumular dinheiro e ela tinha essa grana disponível ali no século XVIII. E, sobretudo, no século XVIII, quando como a Inglaterra já está tranquila em termos econômicos, em termos políticos e sociais, há um forte investimento no desenvolvimento tecnológico. Então, várias máquinas são criadas ali na Grã-Bretanha. E aí isso fez, junto à fome com a vontade de comer. Os caras têm dinheiro, os caras têm vontade de desenvolver tecnologia e os caras vão fazer isso. E aí começam a desenvolver bastante. E acontece uma coisa muito interessante na Inglaterra, que é o seguinte, o mundo europeu, de uma forma geral, no século XVIII, é um mundo rural. A maioria esmagadora da população mundial vivia no meio rural. Uma minoria vivia nas cidades, e as cidades eram pequenas, inclusive. Mas o que acontece? Muitos trabalhadores, muitos camponeses na Inglaterra moravam no campo, nas chamadas terras comunais. As terras comunais eram terras que pertenciam ao Estado.
Então o cara tinha uma permissão de ficar ali plantando, colhendo, enfim. Só que por causa do aumento da demanda dos produtos britânicos, o Estado britânico ele começou a fechar esses campos. Ele começou a impedir que os camponeses tivessem acesso à terra. E isso fez com que isso ficou conhecido como cercamentos. A primeira grande indústria que surgiu no mundo foi a indústria de roupa, a indústria têxtil. E a matéria-prima da indústria têxtil é lã e algodão. A Inglaterra tinha muitos campos do Estado, tinha muitas terras comuns, muitas terras comunais. E aí o que o Estado começou a fazer? Ele começou a fechar os campos e colocou ali ovelha para ter matéria-prima para a indústria têxtil. Só que os camponeses moravam lá. O que vai ser feito desses camponeses? Esses camponeses vão começar a ser, então eles vão ser expulsos da terra, eles vão ser expulsos dessas terras comunais e vão ter que ir para algum lugar. Para onde que eles vão? Eles vão para os centros urbanos que existiam, porque nesses centros urbanos é que estava sendo concentrada a produção industrial. Então, muitos camponeses começam a sair dos campos e ir para os centros urbanos para trabalhar nessas oficinas, oficina manufatureira ou oficina maquinofatureira. Então, os caras começam a ir para lá. Então, a Grã-Bretanha tinha bastante mão de obra e essa abundância de mão de obra foi provocada pela expulsão dessas pessoas do meio rural. Então, essas pessoas vão para lá. Então, a Inglaterra tinha dinheiro, tinha um forte investimento em tecnologia e tinha mão de obra. Eu falei para vocês anteriormente que para fazer indústria você precisa de algumas condições, né? Então, a Inglaterra já reúne 3 grandes condições que, de repente, outros países não tinham, né? Bem, a Inglaterra também investiu muito pesado na formação das linhas ferroviárias. Um pouco tempo depois, mas a Inglaterra ela percebeu, ela tinha, por exemplo, navios, né? Os navios que eram responsáveis por levar os produtos que eles faziam. Então a Inglaterra investiu na indústria naval, ela era uma potência, né, no transporte marítimo, e mais tarde ela também vai se tornar uma potência nas ferrovias, né? Porque isso é fundamental. Por que o meio de transporte é importante? Por causa do escoamento dos seus produtos. Então, gente, quando vocês se tornarem pessoas bem-sucedidas, né, empresários bem-sucedidos, não se esqueçam, não queiram colocar uma empresa, uma indústria, uma firma, seja lá o que for, num local onde vai ser difícil o deslocamento. Então, você tem que tentar aproximar-se com um produto físico, né, que você vai dispor, você tem que estar perto do seu mercado consumidor, tá? Para diminuir os custos do seu transporte. Olha o Edmar dando dicas para vocês se tornarem ricos. E se vocês se tornarem capitalistas e empresários ricos, vocês não se esqueçam do professor de história. Bem, e aí, a Inglaterra já por causa da produção manufatureira, a Inglaterra ela já tinha contatos, ela tinha contatinhos em todos os cantos que você possa imaginar. Então, por exemplo, a Inglaterra estava já desde o século XVIII inundando o Brasil com produtos, a Inglaterra tinha contatos lá no Caribe, na Índia, na África. A Inglaterra estava se espalhando pelo mundo, né? Tanto é que ao final do século XIX, a Inglaterra se tornou, a Grã-Bretanha, quer dizer, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, vai se tornar o maior império de todos os tempos, o maior império de terras não contínuas, né? Porque a Inglaterra era um império onde o sol nunca se punha, porque se de um lado estava a noite, do outro dia estava sol, e era território da Inglaterra. A Inglaterra se tornou a oficina do mundo. A Inglaterra era a oficina do mundo. Ela mandava produtos para todos os cantos que você possa imaginar. A Inglaterra foi a maior potência, gente, do mundo capitalista até a Segunda Guerra Mundial. Não tinha gente que fazia frente. E a Grã-Bretanha, né, pequenininho, né? E aí se tornou uma grande potência. E essa potência que a Inglaterra se tornou se deve ao fato dessas condições ótimas aqui da Grã-Bretanha. E toda essa história começou quando eles conseguiram fazer essas revoluções, lá no século XVII, e aí eles estabilizaram a política.
Qual que é o recado que a Inglaterra está dando para a gente? Pessoal, aqui nós no Brasil no século XXI, que enquanto a gente não estabilizar a nossa política, a gente não vai conseguir se desenvolver. Não adianta. Porque se a gente, por mais, por exemplo, mais potencial que tivesse França, Portugal, enfim, outros países, eles só não conseguiram avançar de forma para fazer frente à Inglaterra porque eles não conseguiram estabilizar a política. A França, depois da Revolução Francesa, gente, já virou uma bagunça por muito tempo. A França vai se fragilizar, ficou frágil por muito tempo. As coisas avançavam um pouco, depois declinavam, enfim. A Inglaterra não. A Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, ficou lá no chazinho e tal, enfim. Já falei, né, a estabilidade política, monarquia parlamentar, e tinha uma coisa muito importante também na Inglaterra, é o fato da moral protestante. Tem um livro maravilhoso, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E isso é uma coisa difícil de entender, mas vamos com calma. O cara que escreveu esse livro se chama Max Weber. O Max Weber, ele é um sociólogo, filósofo alemão. O que ele percebeu? Ele percebeu que a Inglaterra, diferentemente dos outros países católicos, a Inglaterra ela incentivou bastante o desenvolvimento econômico e material da burguesia. E por que ela conseguiu incentivar isso? Por causa da moral protestante. Porque a moral protestante percebe e defende o seguinte, que a riqueza material é uma bênção de Deus. Então não há problema nenhum, por exemplo, você acumular lucro. O lucro era condenado pela Igreja Católica. Durante todo o período medieval, a Igreja Católica condenava o lucro. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, se você pega um lápis, eu pego um lápis aqui, eu comprei ele por R$1, e aí eu vendo ele por R$2, eu não fiz absolutamente nada. Eu só gastei um tempo da compra para a venda. E a Igreja Católica dizia o seguinte, o tempo é uma coisa de Deus. Então você está vendendo, você está utilizando uma dádiva, um presente de Deus para gerar lucro. Então a Igreja Católica, ela condenava o lucro. E aí quando acontece a Reforma Protestante no século XVI, e aí começam os movimentos protestantes, né, o movimento protestante importante lá na Inglaterra, houve dois movimentos, na verdade, né? O movimento da Reforma Anglicana, que o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e formou a Igreja Anglicana, mas teve também os puritanos. Os puritanos eram os calvinistas, né? Que acreditavam também que o lucro era uma forma de bênção, né, de Deus na vida deles. Então, a obtenção de lucro era uma bênção. E essa mudança de perspectiva foi fundamental para que os protestantes e os capitalistas tivessem uma tranquilidade de consciência para ganhar cada vez mais dinheiro. Então, se eles estavam ganhando muito dinheiro, era sinal de que Deus estava presente na vida deles. Portanto, essas condições ótimas todas fizeram com que a Grã-Bretanha saísse na frente de todos os outros países. Tanto é que a Revolução Industrial, que começou ali por volta de 1760, até o final do século XIX, a Inglaterra estava basicamente sozinha. Ela era quase um único país assim, a produzir produtos industrializados. Só no final do século XIX é que França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos vão começar a produzir também. Mas no final do século XVIII e início do século XIX, a Inglaterra imperava sozinha, porque em nenhum outro lugar do mundo um país conseguiu reunir as condições ótimas para levar a cabo a industrialização. Oh, meu Deus do céu! Oi, gente. Ó, mais um monte de gente chegou aqui. E aí, moçada? Ainda não. Meninos, seguinte, como é que tá aí? Tudo tranquilo? Alguma pergunta, alguma questão, alguma angústia? Quer que eu repita alguma coisa? Quer